Bom dia, irmãos. Quero louvar a Deus poder ter essa oportunidade. Hoje a gente vai dar prosseguimento, aos estudos na carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro. Na semana passada o pastor Anderson pregou dos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Então hoje nós vamos ver do versículos 4 ao versículo 10. Mas eu queria, antes de lermos o texto, eu queria perguntar se você já passou por uma situação mais ou menos como essa. Você e uma mesma pessoa enfrentaram a mesma situação, sofreram alguma coisa ou, tiveram um mesmo fato aconteceu para duas pessoas e essas duas pessoas tiveram comportamentos completamente diferentes. Deixa eu tentar explicar, Por exemplo, você pode estar lá no seu trabalho e aí seu chefe deu uma grande bronca em você e no seu colega e aí você entendeu aquilo de uma forma positiva para o seu crescimento, mas o seu colega de trabalho entendeu aquilo de uma forma completamente negativa e amargurou-se. Ou lá na escola, você na escola considerou uma questão ou uma matéria muito importante para a prova, e o seu colega, seus colegas de classe ignoraram aquilo, e aí você vê eles em desespero na hora da prova, porque você tinha tido feeling, daquela matéria e eles tinham desprezado, e aí eles não conseguem resolver o problema. Ou em casamentos, isso acontece muito, Às vezes acontece o mesmo fato, o esposo entende de uma forma, a esposa entende de outra forma, e aí muitos problemas dos casais acontecem por problemas de comunicação, de entendimento mesmo, Em todas essas situações, o fato não mudou, foi um fato objetivo, mas o leitor, o observador, ele teve uma ação subjetiva, mudou. Então, ele teve respostas diferentes àquilo. Então, a forma como cada um entende isso vai influenciar bastante a vida, No caso do trabalho, pode ser uma promoção ou até uma demissão. Na escola, você pode ficar aprovado na prova ou reprovado na prova. No casamento, você pode ter uma grande briga com a sua esposa ou você pode ter um momento de crescimento para o casal, de acordo com alguma coisa. Quando esse entendimento, de algo, de um fato, ele está relacionado com a identidade da pessoa, os impactos são maiores ainda, Então, vamos, por exemplo, pensar numa situação em que um pai de um adolescente deseja convencê-lo a que ele precisa se submeter à autoridade naquela crise da adolescência e ele chama ele para conversar e fala assim: olha, meu filho, eu sou seu pai, você sabe o que significa ser seu pai? Você é meu filho, você sabe o que significa ser filho? Nós precisamos entender juntos o que é o papel do pai e o papel do filho para que a gente consiga viver bem e você consiga passar esse tempo que está na minha casa ainda. Ou outro caso que a gente viu no início desse ano, bem interessante, talvez questionável, lamentável, quando o príncipe Harry e a sua esposa Meghan, lá da coroa britânica, eles decidiram renunciar às funções reais da monarquia. A mídia quis passar para nós a ideia de que eles dois estavam certos, que era isso mesmo, que eles poderiam fazer isso. E aí foi interessante algumas reportagens, porque a Rainha Elizabeth II sempre era apontada como a turrona, a pessoa que não estava aceitando aquele novo comportamento, E aí ela talvez não estivesse nem feliz nem com o casamento dele, há 2 anos atrás, quando eles se casaram, o Harry e a Meghan, e também com agora essa renúncia deles, essa saída da família real. A vida da família real, ela é uma vida de muitos privilégios, mas também de muitos sacrifícios, como tudo na vida. Tem uma identificação com a monarquia, com a preservação da monarquia, com a preservação da realeza. Então, quem é da família real tem que se submeter a algumas coisas. E a decisão de Harry de abandonar esses privilégios soa como um desprezo à identidade dele como da família real. Ele não tinha talvez entendido a identidade, a monarquia, a família real de forma correta, diferente do que a Rainha Elizabeth, Para quem conhece um pouco da história, talvez entenda melhor a posição que a Rainha Elizabeth teve nesse caso, Se você não sabe, a Rainha Elizabeth ela não estava na linha sucessória do trono. Hoje em dia ela está com 93 anos, está na Inglaterra como rainha há 68 anos. Ela é a monarca com maior tempo em toda a história da monarquia inglesa.
Só que ela não estava na linha sucessória. Quem estava era o tio dela. Seu tio, Fernando, né? Eduardo, isso. O avô dela foi o rei Jorge V, que faleceu em 36, e aí o tio dela foi coroado, né? O filho do George, o rei Eduardo VIII. Entretanto, esse novo rei, ele abdicou do trono com menos de 1 ano de trono, porque ele desejou casar-se com uma mulher divorciada americana, que era contra a identidade da monarquia, né? O rei não poderia fazer isso. Então ele decidiu abdicar do trono. E aí quem assumiu, inesperadamente, foi o pai de Elizabeth II. E aí, o pai dela durou pouco tempo, porque ele faleceu cedo de câncer de pulmão. Quando ele estava doente, ela era a filha mais velha, e ele pediu para que ela se esforçasse ao máximo de manter a monarquia, para que ela se dedicasse ao máximo para que a realeza fosse mantida. Então, a situação é bem parecida, né? O pai de Elizabeth morreu e ela assumiu o trono com 25 anos. E aí está ela, né? Segura no trono até hoje. Ela é a rainha com mais tempo, como eu disse, em toda a história da monarquia inglesa. Diferente de Eduardo, seu tio, e de Harry agora, nesse caso, em 2020, Elizabeth valorizou a sua identidade e o seu reinado, apesar das falhas e escândalos que teve que lidar e que talvez faziam um malabarismo de pratos para que o reinado, a monarquia, se preservasse, né? A gente sabe a história, diversas monarquias da Europa acabaram no século passado, mas a monarquia inglesa está lá. Então, o texto que a gente vai ler hoje trata de uma situação semelhante a essa. Como o professor Carlos Oswaldo Pinto resumiu essa epístola de Pedro, o viver cristão que honra a Cristo depende da reação adequada às exigências da vocação celestial nos crentes. Nesse texto em específico de hoje, Pedro deseja que os crentes recebam o seu novo papel na sociedade como comunidade espiritual escolhida por Deus, pois formam um novo templo, edificado em Cristo, no qual, como novo sacerdócio, oferecem sacrifícios de adoração espirituais e aceitáveis, e desfrutam de novos relacionamentos para com Deus, de forma a torná-lo conhecido como o Deus Salvador misericordioso por meio do testemunho. Então, é uma situação bem parecida. Pedro está querendo que os crentes entendam a sua identidade para que eles vivam de uma forma de acordo com essa identidade, né? Mais ou menos essa ideia da Elizabeth lá, do Harry, essa ideia de entender a identidade. E a gente vai ver que é a ideia de sacerdócio real mesmo, né? Então, prosseguindo no argumento que o pastor Anderson trouxe na semana passada, Pedro quer que os cristãos entendam sua identidade para que eles evitem os problemas internos que fazem a igreja entrar em decadência, desabar, conforme o pastor pregou na semana passada. O apóstolo ele faz uso de uma metáfora bem interessante com pedras para explicar-nos a grandeza da nossa identidade em Cristo, dar uma alavancada do nosso crescimento espiritual. Ele deseja que os crentes entendam com mais profundidade a pedra, que é Jesus, pois esse entendimento influencia como eles entendem a si mesmos. O entendimento sobre Jesus influencia a visão de cada crente sobre a sua identidade. Jesus não muda, como aquele exemplo inicial, mas pelo texto há uma clara diferença entre como as pessoas veem Jesus, os crentes e os descrentes. Então vamos ler o texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 10. Vamos ler? Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio real, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez pela palavra do Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade de nos reunirmos aqui, nesse local de culto, nessa igreja. Nós pedimos a Tua misericórdia nesse momento para a exposição da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba toda a glória, que nós possamos ser instruídos para crescermos espiritualmente, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, o texto, a primeira palavra que esse texto traz é o chegando-se a Ele, ou chegando-se a Cristo, ou à medida que você vai a Cristo, à medida que você se aproxima de Cristo. Aqui Pedro está detalhando o caminho para o crescimento espiritual. Do mesmo jeito que ele motivou nos primeiros 3 versículos lá. Chegar-se a Cristo, se aproximar de Cristo, ir a Cristo. A ligação com a ideia do crescimento está bem ratificada pelo prosseguimento do texto. Se você pegar e ver e separar, sem essa parte inicial que ele fala sobre a pedra que vive, né, você vê, chegando-se a Ele, também vocês, como pedras que vivem, são edificados. A ideia aqui é que vocês são construídos, vocês são erguidos, vocês são encorpados, vocês recebem crescimento. O texto inicia nos ensinando como experimentar o crescimento para a salvação. Nós devemos nos achegar a Cristo. Então, John MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele afirma que no texto original grego, a ideia de chegar é vir e permanecer. Como aquela analogia que Jesus fez em João 15:5, né, da videira e dos ramos. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o crescimento espiritual que Pedro está instruindo está relacionado a ir a Cristo, permanecer em Cristo, ser nutrido pela videira que é Cristo, receber dele a vida, a sua obra redentora em nosso favor. Nós precisamos nos chegar a Ele para que a gente pregue para nós mesmos todos os dias. Relembremos a nós o que Cristo fez em nosso lugar. Nós precisamos nos maravilhar, nos rememorar e meditar na grandeza da obra de Cristo. Nós precisamos ser ensinados por Ele. Nós precisamos ansiar o seu retorno. Nós devemos nos achegar a Cristo para crescer. Então, com essa ideia de crescimento, de edificação, Pedro utiliza uma metáfora da pedra, né? Ele faz uma ilustração bem interessante, que era conhecida para os judeus daquela época, né? A ideia do templo, um templo espiritual, uma casa espiritual, uma habitação espiritual. O templo de Jerusalém era tido como a habitação de Deus. De fato, para o povo de Israel, né, antes de Cristo, significava a presença de Deus na terra. Inicialmente com o tabernáculo no deserto, e o templo de Salomão, né, foi construído de acordo com as instruções de Deus, para que apontasse de fato para a presença de Deus no meio do povo, enquanto eles estavam ali no deserto como tabernáculo. Depois, lá com Salomão, a presença de Deus na terra, a habitação de Deus, onde Deus estava. Então, Pedro está agora ampliando e mostrando como é a realidade da nova habitação de Deus após Cristo. O templo de Jerusalém apontava para uma realidade superior, que é bem detalhada pelo escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11. Diz assim o texto: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. E como Jesus mesmo predisse lá no começo do livro de João, do Evangelho de João: destrua esse santuário e em 3 dias o levantarei. Jesus ali ele estava falando que ele era o santuário, essa nova realidade. Ele estava falando, olha, esse templo vai ser destruído em 3 dias, vai parar de ter a sua função e Jesus iria reerguê-lo. Então, Pedro está aqui detalhando a nova realidade da habitação de Deus. E aqui ele utiliza a metáfora da pedra, né? É bem interessante porque
Uma casa, um templo, é feito de pedras, né? Aqui no nosso contexto brasileiro especialmente. Então, David Helm, ele relembra alguns usos da palavra pedra no Antigo Testamento. O primeiro deles que ele fala em Gênesis 49, 24, quando Jacó está lá abençoando seus filhos, e para José a bênção é a seguinte, que as bênçãos dos montes eternos viriam pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. No Salmo 118, né, há um desenvolvimento desse conceito, que é o texto que Pedro cita aqui, que a gente leu, no versículo 7, e que afirma que a pedra seria rejeitada, mas apesar disso se tornaria a pedra angular. No profeta Isaías há duas referências interessantes, né? Ele traz primeiro um consolo para o povo, afirmando: o Senhor será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Isaías 8, 14 e 15. E no capítulo 28, o Senhor afirma: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Isaías 28, 16. Finalmente, o profeta Daniel apresenta a última referência à pedra no Antigo Testamento. É aquele sonho de Nabucodonosor, em que ele viu uma pedra caindo, saindo sem auxílio de mãos humanas e destruindo uma estátua que representava todos os reinos humanos e despedaçando toda ela. Se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Jesus, ele aplicou essas passagens a si mesmo. E eu queria que a gente lesse agora em Lucas, capítulo 20, Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 19, né? Jesus está falando aqui a parábola dos lavradores maus. Vamos ler o texto de Lucas 20, de 9 a 19. Diz assim a palavra: a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo inconsiderável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram. Depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. E que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, fazendo referência aqui ao Salmo 118 que nós lemos também, né? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque eles entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, no texto que lemos, e Pedro também instrui, né, faz essa referência a essa citação de Jesus, né? Pedro quer que nós entendamos melhor essa ligação de Jesus com a pedra que foi rejeitada e que ela precisa ser considerada, né? O texto da carta que nós lemos inicialmente, ele deixa bem claro que há a identificação dos cristãos com a pedra e que os descrentes e os cristãos têm uma visão diferente, cada um sobre ela. Então, o nosso objetivo hoje é destrinchar esse ensino para nós. Como a pedra deve ser entendida, como a pedra deve ser encarada e quais são as implicações disso para a nossa identificação, nossa identidade. Então, voltando para o texto inicial lá, Pedro exorta os cristãos a aproximarem-se de Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
Primeiro ponto que quero me deter aqui é em como Deus enxerga a pedra, como Deus enxerga Jesus. Esse entendimento ele é muito importante se de fato a gente acredita que existe um Deus todo-poderoso, soberano e criador e sustentador de todas as coisas. Porque a opinião que Deus tem sobre alguma coisa, ela é muito diferente da opinião que eu tenho sobre pastor Anderson, que o pastor Anderson tem sobre mim, ou que um jornalista tem sobre um presidente, ou que um comentarista de futebol tem sobre um jogador, ou um técnico fulano de tal. A opinião que Deus tem sobre algo, sobre alguém, ela é, em última instância, inquestionável, porque Deus é Deus. Deus é soberano, Deus é perfeito, Ele é transcendente, Ele está acima de tudo e de todos. Então, a opinião que Ele tem sobre Jesus é a opinião mais importante, é a opinião que a gente deve considerar. Então, apesar de ser um ponto final para qualquer tipo de discussão, talvez hoje seja um ponto bom para a gente iniciar esse entendimento do que seja essa pedra. Então, o apóstolo fala que para com Deus essa pedra é eleita e preciosa. Então, vamos focar um pouco na parte de que ela é eleita, né? Que ele foi eleito. Jesus, como Pedro falou no capítulo 1, versículo 20, né? Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. John MacArthur ele comenta esse texto afirmando: na eternidade passada, antes de Adão e Eva pecarem, Deus planejou a redenção dos homens, dos pecadores, por meio de Jesus Cristo. Jesus foi escolhido, foi separado, foi ungido antes da fundação do mundo, para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, para ser a pedra sobre a qual a nova humanidade cresceria, para ser a pedra sobre a qual toda a criação seria reconciliada com Deus, para ser a pedra sobre a qual a família de Deus cresceria e seria estabelecida. Isso aconteceu pela morte dele como punição pelos pecados, como maldição pela rebeldia dos homens. Jesus foi escolhido para ser morto em Jerusalém por Herodes e Pôncio Pilatos, por gentios e israelitas, como a mão e o propósito de Deus predeterminaram, conforme Atos 4, 27 e 28, antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1,9. O segundo ponto é que fala aqui que para com Deus a pedra é preciosa. Lembra que Deus falou para Jesus lá no seu batismo, né? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso também foi atestado pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Deus, porém, com sua mão direita, exaltou a Jesus como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Jesus foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê tem a remissão dos pecados. Atos 10, 42, 43. Deus colocou Jesus como a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra indispensável, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 11 e 12. Deus então vê a Jesus como o escolhido e o amado, escolhido para morrer, ressuscitado em amor por oferecer sacrifício perfeito e suficiente pelos pecados. Deus enxerga Jesus como a pedra que pavimenta o único caminho que pode ligar o homem a Deus. No fluxo do texto, entretanto, a gente vê antes que o apóstolo fala que para com os homens ela foi rejeitada. E este é o segundo ponto que a gente vai analisar. Como os homens enxergam a Jesus? Claramente o texto fala aqui, olha, com rejeição. O Evangelho de João fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, João 11. Quando Jesus contou a parábola dos lavadores maus e citou aquele texto do Salmo 118, como nós vimos há pouco, o evangelista deixa claro que os judeus entenderam que Jesus os estava identificando como aqueles que rejeitaram como pedra de construção. É como que se os judeus daquela época fossem aqueles homens que estão construindo um santuário para Deus, para confirmar um santuário que o segundo templo não tinha suprido aquela santidade, aquele esplendor. E aí eles rejeitaram a pedra que Deus mandou para essa construção, que foi o próprio Jesus, que era o próprio santuário. Eles desprezaram Jesus porque Jesus não servia ao empreendimento deles, a sua própria salvação. Eles esqueceram que a salvação vem de Deus, como a pedra de Daniel, que é cortada sem auxílio de mãos humanas, e que enche toda a terra, destruindo qualquer tipo de empreendimento e reino humano.
Mas a rejeição a Jesus, ela não é exclusividade dos judeus à época. Se nós estivéssemos lá, nós estaríamos no meio da multidão gritando: crucifica-o. Como está escrito em Isaías 53, nós olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Na verdade, a natureza humana, permeada em todos os seus nervos e tendões pelo pecado, pela rebeldia a Deus, não tem como apreciar a pedra, não tem como não rejeitar Jesus, a não ser pela fé, como o apóstolo Pedro deixa bem claro, a não ser pela fé que nos é dada pelo Espírito Santo, que nós recebemos do próprio Deus. Nós não temos como receber Jesus de outra forma. Nós não temos como receber Jesus diferente dos judeus ou dos incrédulos. Observa aí o versículo 8, que fala: para os descrentes hoje, que outrora também nós fomos, ela é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Em vez de andar por sobre ela para se aproximar de Deus, os homens tropeçam, se escandalizam, como se praguejam, como após dar uma topada numa pedra no meio do caminho e esquecer ou não pegar que aquela pedra é tão preciosa. O caminho que ela é, o destino que ela leva é tão especial. Então, os homens têm feito isso desde o começo do mundo, né? Não apenas têm rejeitado a salvação de Deus, mas também o próprio Deus. Adão e Eva rebelaram-se contra a soberania de Deus. O padrão que Deus havia estabelecido de lá para cá, a humanidade tem desprezado e continua a desprezar qualquer tipo de soberano que não seja o seu próprio eu. Foi por isso que os judeus tropeçaram em Jesus, e é por isso que nós outrora tropeçamos também, e os descrentes tropeçam. Como uma pedra, Jesus esmaga qualquer vaso de barro que cair por sobre ela e sobre a qual ela cair, como Jesus falou naquele texto de Lucas que a gente leu. A pedra é um componente que é mais forte que o barro, mas o barro não se conscientiza disso, e ele tenta manter a pose e chegar a bater na pedra ou receber a pedra. Não entende que a pedra é mais forte. Quando John MacArthur comenta esse texto que Jesus falou, esse ditado, ele afirma que tanto a apatia quanto a inimizade são respostas erradas a Cristo, e de qualquer forma, quem faz essas coisas será castigado. O que isso quer dizer? Significa que se um descrente demonstra um respeito para com Jesus, mas sem se entregar completamente a Ele, ou se um descrente completamente despreza Jesus com sua boca, o difama explicitamente, tanto faz. Eles dois estão tropeçando na pedra. Pedro fala claramente que os descrentes não obedeceram à palavra de Deus, não acataram a opinião de Deus sobre a pedra, e por isso eles recebem a condenação devida. Então, no versículo 8, aí, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Não é que eles foram destinados por Deus para a incredulidade e desobediência, mas a condenação por terem desobedecido e não crido em Cristo como uma pedra. Jesus, a essência do Evangelho, foi considerado escândalo para os judeus e loucura para os gentios, 1 Coríntios 1, 23. Então todos nós, sem Deus, consideramos Jesus assim, mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. A pregação de que Cristo é a pedra, os seres humanos são barro, e por isso, só por meio da fé na obra da pedra, o barro pode ser salvo, o barro pode ter uma nova natureza, tornar-se pedra. Dessa forma, a pedra não nos foi dada para tropeçarmos nela, nem para nos escandalizarmos com ela, muito menos para toparmos e praguejarmos nela, mas para andarmos sobre ela e para sermos edificados sobre ela. E aqui nós chegamos à terceira opinião que analisaremos: como o salvo enxerga a pedra. Como diz aí no versículo 7 do texto que lemos, né? Para os que creem, esta pedra é preciosa. E no versículo 6, quem nela crê não será envergonhado. Isso já diz muito sobre como o crente, o salvo, enxerga essa pedra. Enxerga como Deus considera, como Deus enxerga. Assim como Deus considera Jesus precioso, o crente também considera Jesus precioso. Assim como Deus não vê em Jesus nenhum motivo de tropeço, assim o crente não vê em Jesus nenhum motivo de tropeço. Assim como Deus não se escandaliza com Jesus, o crente não se escandaliza com Jesus. O crente fala como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 1:31. Cristo Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De fato,
para o salvo, Cristo é um motivo de glória e honra. Em outra versão da Bíblia, na NVT, o versículo 7 está assim: os que creem reconhecem a honra que é devida à pedra. Os salvos, portanto, receberam a capacitação do Espírito Santo para enxergarem Jesus como bondoso, honroso, glorioso, precioso. No coração dos salvos resplandeceu a glória, a luz de Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4:6. São inúmeros os textos da Escritura que apontam o relacionamento do cristão, do salvo, com o Salvador por meio da analogia de uma pedra ou da analogia de uma rocha, né, que é uma coisa parecida, né, da mesma ideia. Essa pedra, a imagem da pedra, da rocha, transmite uma ideia de segurança, de firmeza, de alicerce. Vamos lembrar daquele exemplo lá, que foi numa fenda de uma rocha que Moisés se escondeu, foi poupado da morte ao ver toda a bondade de Deus passar por frente dele ali. Quando o Senhor livrou a Davi de todos os seus inimigos, ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Quem é rochedo a não ser o meu Deus? Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Salmo 18. No Salmo 95, nós somos chamados a jubilar na rocha da nossa salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa, eu não serei abalado. Salmo 62. Isaías 26 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Um reverendo inglês do século XVIII, Augusto Toplady, ele escreveu um belo hino. Quando ele estava enfrentando um temporal, um grande temporal, ele viu uma rocha que tinha uma fenda, ele escreveu, remetendo a Jesus: olha, rocha eterna fendida por mim, deixe-me esconder em ti. Então, para o crente, o Senhor Jesus é uma rocha, uma pedra inamovível, que lhe dá segurança. Cristo é a pedra que foi partida por nós. O corpo de Jesus partido na cruz, o seu sangue derramado, são alimento e revigoram a alma do crente. O corpo de Cristo, que é a sua igreja, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e tem a Jesus como pedra angular, tem a Jesus como alicerce. É Ele quem sustenta toda a criação e nele a igreja é edificada. Essa pedra nos alicerça nessa vida e também nos preserva para a vida na eternidade. É alicerçado sobre Jesus que o crente é edificado e receberá a sua herança celestial. É por andar por sobre o pavimento santo que o crente chega ao céu com confiança. Então, nós vimos qual a opinião que Deus tem sobre a pedra, a opinião que o descrente tem sobre a pedra e a opinião do crente sobre a pedra. E essas três são diferentes, né? A do descrente, ela é de rejeição e o resultado disso é desprezo e é condenação. A opinião de Deus e a opinião do crente são parecidas, são iguais, devem ser iguais, né? E qual é o resultado? É considerar Jesus como glorioso, precioso, valorizar Jesus e receber salvação por Jesus. Então, mas a gente não tem como perder de vista, porque esse texto, Pedro está falando, fez essa ilustração no contexto de crescimento espiritual. Então, a gente precisa entender isso e ver como... Vamos agora reler o texto lá, que a gente leu inicialmente, dos versículos 4 ao 6, para que a gente tente fazer a ligação com a questão da identidade do crente. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro nos ensina aqui que por meio da fé, o barro ganha uma nova identidade, uma nova natureza e também passa a ser pedra. Veja a identificação. Vocês são pedras que vivem, pedras vivas. Pedro deseja que os crentes tenham uma opinião sobre si mesmos como pedras vivas. Então a gente vai analisar agora a última opinião que realmente muda, que é importante aqui nesse texto, como o crente enxerga a si mesmo como pedra viva. O apóstolo Pedro aqui está nos exortando para que nós nos lembremos de nossa identidade em Cristo. Como Cristo é a pedra viva, nós também somos pedras vivas, pedras que vivem. Quando o Espírito abriu nossos olhos para ver o Evangelho,
para vermos a Jesus como uma pedra que foi fendida em nosso lugar. Nós recebemos a vida da pedra e nós nos tornamos também pedras vivas. Nós passamos da morte para a vida, de filhos da desobediência para filhos da obediência, de Adão para Cristo, da condenação para a salvação, da corruptibilidade para a esperança da incorruptibilidade. Nós tornamos-nos habitação do Altíssimo e co-participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4. Cristo é a nossa vida, como diz Paulo em Colossenses 3,3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A metáfora aqui nos leva a entender que Jesus como o alicerce sobre o qual todos os santos que formam a igreja, as pedras vivas, são colocados, edificados. Veja que parece que as pedras são pedras juntas, né? Pedras que vivem, que são ajustadas, colocadas umas sobre as outras, corretamente, formando o verdadeiro templo de Deus. O templo que substitui perfeitamente o templo de Salomão. Como Paulo afirma lá em Efésios 2, 21 e 22, em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada do Altíssimo. E aqui a ideia, meus irmãos, é sobre corpo, unidade, igreja, a junção de todos os crentes. O crente tem que se ver como uma pedra que vive, mas a ideia aqui não é que ele é uma pedra que vive isolada, ele é uma pedra que vive, que está em contato com outras pedras que vivem e que juntas elas formam o templo e a habitação do Altíssimo. Então aqui fala sobre igreja, sobre comunidade, sobre a família de Deus, a união de todos os santos, a união de todos os crentes. Ao mesmo tempo também que nós somos identificados como o material que compõe o templo, nós somos também identificados como os sacerdotes santos, capazes de oferecer a Deus os sacrifícios agradáveis, como está aí no versículo que a gente leu, né? Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote por excelência, já ofereceu perfeitamente a si mesmo, nos abrindo acesso. Por meio da obra de Cristo, nos méritos dele, nós, os crentes, podemos agradar a Deus com nossos sacrifícios. Não para aplacar a ira de Deus, como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, mas porque o sumo sacerdote já foi, nós vamos nos achegar para agradecer pela expiação feita em nosso lugar. Então, o maior privilégio que os sacerdotes possuem, que nós sacerdotes agora, essa nova identificação de pedra viva, sacerdócio santo, nós somos, é o acesso que nós temos a Deus por meio de Cristo. O véu foi rasgado, a dívida foi paga. Nós podemos nos achegar ao trono da graça para receber misericórdia. Não há mais um abismo entre nós e Deus. Cristo, como pedra, já tapou esse abismo e nós podemos nos achegar caminhando por sobre ele. O versículo 9, né, uma continuação, é uma reafirmação disso, dessa identidade. Pedro faz uma expansão, né? Vocês são geração eleita. Vocês são Deus escolheu vocês em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos, meus irmãos, parte desse ministério santo de adoração ao Altíssimo. Nós nascemos de Deus, Deus nos gerou, nós não fomos nascidos por nós mesmos, né? Deus, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, não por vontade da carne, nem dos homens, nem mais de Deus, nós somos nascidos de novo. Nós somos a nova humanidade, segundo Efésios 2,15. Nós somos também sacerdotes reais, sacerdócio real. Assim como Deus resgatou o povo de Israel do Egito e instituiu a tribo de Levi como os sacerdotes, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós somos constituídos todos sacerdotes reais. Nós servimos como sacerdotes em um reino que tem como rei Jesus, o Rei do Universo, diante de quem todo joelho se dobrará. Nós somos também uma nação santa, unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não há nenhum outro Senhor mais sobre nós. Deus colocou como se estivesse na sua testa, na minha testa, uma frase, olha, propriedade particular, é inviolável, é de Deus, você é de Deus, você não é de si mesmo e nem de qualquer outro Senhor. Nós somos
propriedade exclusiva de Deus. Então, toda essa identidade nova que a gente recebe, nós recebemos em Cristo como pedras vivas, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, elas possuem duas finalidades. Nós podemos ver claramente aí um paralelismo no a fim de, aí nos versículos 5 e no versículo 9. Observe aí no versículo 5, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No versículo 9, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa nova identidade tem um objetivo, é para que a gente ofereça sacrifícios agradáveis a Deus e que a gente proclame as virtudes de Deus em Cristo Jesus. Que sacrifícios são esses? Aqui esse primeiro objetivo, ele tem uma amplitude, digamos, mais vertical. Como pedras que vivem, nós podemos nos relacionar corretamente com Deus. Nós somos capacitados, apesar de todos os nossos pecados, para rendermos sacrifícios agradáveis a Deus. São atos de ações de graça, como falado lá no Salmo 50:14, atos de louvor, atos de generosidade, um coração que transborda pelo que fez Jesus na cruz, pela nova realidade que temos, pela nova identidade que temos, por sermos parte de uma realeza agora. São atos de generosidade, atos de serviço mútuo, tanto a Deus quanto também à comunidade dos outros sacerdotes, como a igreja. São atos de fazer orações, o ato de entregar nossas vidas à comunidade em serviço, para fazer a comunidade conhecer a Deus e a Jesus como a sua pedra. Então, também tem o segundo objetivo, é um objetivo mais horizontal. Nós precisamos proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Isso é ao mundo. Então, Pedro está afirmando que essa nova identidade não tem um fim em nós mesmos, nem no nosso clã, nem na nossa família, nem no nosso próprio reino, digamos assim. Tem um sentido para fora, no sentido de que a gente precisa proclamar para os que não são crentes as virtudes de Jesus Cristo. O crescimento espiritual não é apenas para o próprio crente, nem para a própria igreja, apenas como o corpo de Cristo, mas é para ser performado para o mundo, cumprindo a grande comissão do Senhor, para que os descrentes venham a receber Jesus Cristo como pedra de alicerce, e não mais como pedra de tropeço. Então, Pedro finaliza no versículo 10, enfatizando essa nova realidade dos salvos, né? Vocês não eram povo, vocês estavam sob condenação, vocês não tinham misericórdia, vocês estavam fadados à derrota. Agora, como vocês são povo de Deus, não há mais condenação sobre vocês. Vocês não veem mais a Jesus como pedra de tropeço, mas como alicerce e segurança. Vocês alcançaram misericórdia da parte de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos a argumentação de Pedro aqui para motivar os crentes ao crescimento espiritual, que passou pela apresentação de como Deus vê Jesus, a pedra, de como os descrentes veem a pedra, como os crentes veem a pedra e como nós crentes vemos a nós mesmos como pedras que vivem. Como é que a gente pode aplicar essas verdades tão preciosas, meus irmãos? O primeiro ponto de aplicação que eu queria propor é que, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos nos achegar a Cristo. Como? O texto começou: chegando-se a Ele, a pedra que vive, vós também, como pedras que vivem, vamos ser edificados. A ideia aqui é que nós devemos nos movimentar em direção à pedra que vive. E isso nós podemos fazer através daquela máxima cristã, da forma mais simples e básica do cântico infantil: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Devemos separar o nosso tempo para ficar com Deus e ler a Bíblia, fazer oração, e nós vamos crescer. Deve ser de forma prioritária, deve ser de forma inegociável, deve ser o nosso compromisso número 1 do dia, algo que não possa sair de nossa agenda. Ler a palavra, fazer oração. Nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos pedras que vivem pela vida de Cristo em nós. Por meio de Cristo, por mais que a gente ainda peque, sejamos tão fracos em nossos compromissos com Ele, nós devemos nos achegar, porque Deus se agrada dos sacrifícios que oferecemos a Ele, por meio de Jesus Cristo.
Segunda aplicação que eu queria trazer é que a imagem da Rainha Elizabeth II, com toda essa simpatia que ela tem, uma senhorinha bem legal, com quase 70 anos de reinado, ela é uma parábola dos nossos dias para mostrar a bênção de valorizar a identidade real que nós temos. Se você pesquisar a história, você vai ver diversas posições que a Rainha Elizabeth teve que adotar por ser rainha, por estar na monarquia, por ser da família real. Ela teve que se posicionar até mesmo contra alguns membros da sua família, para que a sua identidade e a identidade do reino fosse preservada. Então, não é como fez o seu tio Eduardo, nem como fez agora o príncipe Harry. Eles desprezaram, mas não, ela valorizou. Ela está aí com o seu trono firme, quase 70 anos. Você vai na Inglaterra, todo mundo adora a rainha. A ideia é essa mesmo. É uma metáfora dos nossos dias, para que a gente veja a importância de nós valorizarmos a nossa identidade como sacerdotes reais. Não abandonando essa identidade, não negociando a nossa posição, não fazendo pactos que maculam essa identidade. O livro de Juízes nos mostra bastante isso, né? O povo de Israel, logo após a morte de Josué, eles esqueceram de quem eles eram, que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Eles esqueceram que o próprio Deus era bondoso, como fazendo referência ao versículo 3 da semana passada, né? Eles esqueceram que eles haviam experimentado a bondade de Deus. E eles fizeram concessões ao povo, aos povos ao redor. Em vez de eles dominarem como Deus havia ordenado e Deus os próprios empoderava para isso, eles foram tímidos e abandonaram sua identidade e colheram destruição, derrota após derrota. Eles colheram sofrimento, porque Deus mesmo, na misericórdia de Deus, e mantendo a aliança que Ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, conosco por conta de Jesus Cristo, Deus ia lá e mandava um juiz, mandava primeiro as dificuldades, as tribulações, para que o povo fosse atraído novamente a Deus, para que eles lembrassem da sua identidade, abandonassem seus ídolos. Infelizmente o povo pecou recorrentemente. Você vê o livro de Juízes, é um livro triste por conta disso, porque não tem solução. Porque o povo não tinha um rei, mas nós temos o rei agora. Nós já conhecemos que nós somos sacerdotes reais do reino que tem como Jesus como rei. Nós precisamos então, meus irmãos, agir diferentes da gente comum. Nós precisamos agir diferente como sacerdotes reais. Porque para nós o rei, a pedra é preciosa e não a pedra de tropeço. Mais uma aplicação, nós precisamos lembrar aqui de que tem uma máxima muito falaciosa, né? De que você é a igreja, que a igreja é você e ponto. Mas a ideia aqui do texto, lembra? São pedras que vivem, que são edificadas umas sobre as outras para juntas fazerem a habitação de Deus. Então, querido, por mais que Jesus habite dentro do nosso coração, por meio do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus, mas a completude da habitação de Deus, ela é feita pela comunhão dos santos. Pela comunhão, pela união de todos os santos. E aqui há uma ênfase à comunidade, à necessidade de nós congregarmos. E nesses tempos de pandemia em que são muitas controvérsias de obediência civil ou não, com relação à necessidade de congregar ou não, nós precisamos lembrar de que, por mais que não fisicamente, nós somos instados a estar junto dos nossos irmãos. Nós temos que estar junto com as pedras vivas. Se você, por exemplo, passa numa construção e vê uma pedra e vê uma parede construída, já de uma casa, você tem uma diferença muito clara. Aquela pedra sozinha, ela não tem sentido de habitação, mas junta com todas as outras pedras, ela faz uma habitação. Então a ideia é essa, de que nós sozinhos como pedras, nós não conseguimos performar ao mundo a habitação de Deus. Nós precisamos estar como igreja, como comunidade, como povo santo. Como a penúltima aplicação que eu quero trazer é a seguinte: nós devemos rejeitar qualquer opinião sobre Jesus que seja diferente ou inferior à que o próprio Deus tem sobre Jesus e que Deus quer que nós tenhamos sobre Jesus.
E tem uma importante diferença aqui didática, né, entre Deus e Jesus. Porque o mundo, ele fala muito sobre Deus, a palavra Deus, né, o próprio Alá significa Deus e a gente chama isso, enfim. Se você vê aí a Deus como uma coisa muito comum na boca do povo. Tem de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. A diferença gritante, entretanto, é com relação a como as pessoas olham para Jesus. E agora, a exclusividade radical de Jesus como rocha da salvação, como o único caminho, como a única forma de nós nos achegarmos a Deus, como o único Filho de Deus por excelência. Isso só ocorre no cristianismo bíblico. E eu tenho uma história bem interessante que pode ilustrar isso daqui para vocês. O meu avô faleceu em maio por conta dessa pandemia, com suspeita de Covid lá em Fortaleza, e a minha irmã fez um texto de homenagem para ele, né? E foi um texto muito bonito, as minhas tias adoraram, e aí eles mandaram lá para aquele Memorial dos Inumeráveis, um memorial de homenagem às vítimas do Covid no Brasil. Foi interessante porque os jornalistas, eles editam o texto, revisam o texto antes de publicarem. E a minha irmã tinha feito referências a Jesus e a Deus. Todas as referências a Deus foram mantidas, mas as de Jesus foram transformadas em outra coisa que não era. E isso explicita muito claro o que o mundo faz com Jesus. Eles rejeitam, diminuem, tropeçam em Jesus. Então, nós precisamos entender que nós somos chamados a proclamar Jesus e suas virtudes como Deus deseja, como Deus pensa sobre Jesus. A nossa nova identidade nos foi dada para que nós proclamemos as virtudes de Cristo. Jesus não é menos do que Deus disse que Ele é. Ele não é apenas um grande profeta, um grande exemplo, um grande líder religioso. C.S. Lewis, ele sempre falou isso, né? Ele, olha, a nós não foi dada a possibilidade de acreditarmos em Jesus como sendo algo diferente do próprio Filho de Deus. Porque senão, ele seria um louco ou um falastrão, um enganador. Nós precisamos proclamar Jesus, fazer essa diferença com o mundo. O mundo sempre vai diminuir Jesus, mas o crente, o povo de Deus, que são sacerdotes do reino, eles têm que valorizar Jesus e mostrar Jesus como Ele de fato é, como o Filho de Deus. Por último, a ênfase em Jesus, ela deve ser algo que nós devemos cuidar para manter, não apenas para com os de fora, mas com o nosso próprio coração. Nós não podemos ser apáticos para com Jesus, e eu vou explicar. Quando a gente quiser alicerçar a nossa salvação em qualquer coisa que não seja a obra de Jesus, ou tentar fazer talvez alguma coisa em adição à obra de Jesus, nós estamos construindo sobre a areia, nós estamos diminuindo Jesus, nós estamos considerando Ele inferior ao que Ele de fato é. De fato, meus irmãos, há uma grande luta em nosso coração por construirmos a habitação de Deus em nossa vida por meio da justiça própria, por meio da frequência aos cultos, nesse tempo de pandemia, talvez pela assiduidade no acompanhamento das lives, por dar os dízimos, por fazer um serviço dentro e fora da igreja, por dar esmolas, ou até mesmo fazer o nosso devocional diário. Tudo o que nós estivermos fazendo, entretanto, que não seja sobre esse alicerce, como se nós estivéssemos construindo um novo alicerce, isso será destruído. Como aquela estátua lá de Daniel, que foi destruída com uma pedra que foi tirada sem mãos humanas. Ela destruiu completamente. Então, essa ideia de Jesus, ele vem para destruir o barro. Ele destrói qualquer tipo de empreendimento humano. O Evangelho destrói a nossa segurança de salvação em nosso próprio desempenho, coloca na pedra que é Jesus Cristo. Então, meus queridos, como nós temos pouca ideia e experiência tangível de nossa identidade como pedras vivas, como sacerdotes reais, na correria do dia a dia, nas pressões que nos cercam, nas incertezas desses dias trabalhosos, a gente tem que lembrar da grandeza do nosso chamado, da nossa vocação, e isso vai nos tirar os olhos do que é terreno, do que é daqui, e vai nos levar para a realidade espiritual e vai proporcionar para nós um crescimento espiritual da forma como Deus deseja que nós tenhamos. Lembrar que a gente pertence a um reino celestial
que a gente pertence a Jesus Cristo, que nós somos seus sacerdotes reais, sua nação santa, um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Dissipa as nossas trevas, a tristeza e a ansiedade do nosso coração passam, e nós somos motivados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, a pedra viva que foi fendida por nós, em quem nós podemos nos abrigar dos temporais e sobre quem nós somos edificados. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, experimentar mais dessa nossa identidade, Senhor. Como nós somos tímidos e fracos e muitas vezes apáticos a essa realidade tão forte da Tua palavra, Senhor, de identificação com Cristo como pedras vivas, como sacerdotes reais, Pai. Ó Deus, nos ajude com Tua palavra para crescermos, Senhor, para sermos mais certos de quem nós somos, para valorizarmos e não desprezarmos nossa identidade, para entendermos Jesus da forma correta, entendermos a nós mesmos da forma correta, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nesses dias difíceis, Senhor, para rememorarmos isso, para a Tua glória, Senhor, anunciarmos Tuas virtudes a este mundo que tanto precisa, Pai. É no nome de Cristo que eu oro, Pai. Amém.